senhores, boa tarde a todos. Hoje eu vou fazer a apresentação do nosso palestrante, porque o nosso presidente se ausentou por alguns momentos, já ele está aí. Então eu queria apresentar o Fernando, que todo mundo já conhece, vai fazer sua palestra sobre os métodos analíticos na filatelia que você apresentou em Londres. Essa daqui foi em Londres, 2017. Foi apresentada em Londres e a gente vai ter o prazer de vê-la em português, porque a gente ouviu em inglês e dessa vez ele vai fazer a apresentação para a gente. Então, Fernando, fica à vontade. Obrigado, Miguel. Obrigado. É um prazer imenso ter a oportunidade de fazer essa apresentação aqui no Brasil, em português. O estudo começou em 2013, sobre os ensaios de Cottens, né? Eu comecei a fazer todo o estudo histórico, que até tive a oportunidade de apresentar aqui na SPP no boletim, o que estava sendo feito na época. Depois eu progredi para os métodos analíticos, fiz esses estudos, apresentei no terceiro simpósio de métodos analíticos em Londres, na Royal Philatelic Society, em outubro de 2017. E agora, recentemente, eu apresentei em Estocolmo, no aniversário de 150 anos da Royal, o livro que originou de todo esse estudo, né, que foi resultado consolidando todo o estudo histórico e científico dessa pesquisa sobre os ensaios de Cottens. Só que aqui, o que a gente está falando? Sobre métodos analíticos na filatelia, criando padrões de análise para os selos postais brasileiros do Império. Por que isso? Porque criando padrões de análise para os selos. Quando eu comecei o estudo sobre os ensaios de Cottens, a gente tinha muito pouco. A gente praticamente não tinha uma classificação dos ensaios de Cottens, não conhecia muito sobre esses selos, não sabia data, se tinha informação que teriam sido produzidos em 1876, não se conhecia qual era a origem da foto, não sabia muita coisa sobre isso. E eu comecei a fazer todo o estudo histórico, buscando identificar a foto, que eu consegui encontrar até recentemente, o nome Cottens, se seria um artista francês, se seria referência ao papel. E a gente foi estudando, fazendo todo o estudo aí histórico, bibliográfico, sobre os ensaios de Cottens. Só que chegou uma hora, e até eu consolidei naquele vídeo que muitos conhecem, que está lá no YouTube. Se digitar lá no YouTube, Filatelia, ensaio de Cottens, ou só ensaio de Cottens, já sai lá esse vídeo, consolidei toda essa pesquisa. Só que chegou uma hora que não tinha mais para onde ir. Não tinha mais bibliografia, não tinha mais pesquisa para ser feita, não se tinha mais elementos para ser levantado, batia ali no muro. Foi quando eu encontrei a possibilidade de continuar esses estudos de uma forma científica, por meio dos métodos analíticos na filatelia. Isso foi em 2014. O que a gente tinha em 2014? A gente tinha aqui na USP uma pesquisa científica feita em relação ao patrimônio histórico, principalmente obras de arte, obras de cavalete, nesse sentido. Durante o estudo, em 2016, sai o artigo do Schwab lá da Unicamp, e ali está Schwab et al., porque são 5 autores, um deles está aqui presente, o amigo Peter Meyer, que foi um dos autores desse artigo também, mostrando da possibilidade de se aplicar métodos analíticos na filatelia. E a gente tinha artigos internacionais, desde 2008, Itália, e principalmente Itália, que vinha já estudando isso, estudando selos chineses, aplicando métodos analíticos na filatelia. O que são métodos analíticos na filatelia? São formas de se estudar o selo de uma forma não destrutiva, de não se decompor o selo. Porque até então era muito comum se estudar papel decompondo o papel. Só que a partir do momento que a gente vai estudar selo postal, estudar obra de arte, estudar quadro, a gente não tem interesse nenhum em destruir a amostra. A gente precisa estudar por meios que não destruam essas amostras. Daí aqui os métodos analíticos, ou outras pessoas chamam também de métodos não destrutivos, trazem para a gente essa nova luz. E o Institute for Analytical Philately dos Estados Unidos apoia, suporta todo esse trabalho de pesquisa científica sobre material filatélico.
e são eles que fazem até os simpósios internacionais de métodos analíticos. O terceiro foi em Londres, em outubro, em que eu tive a oportunidade de participar, e o próximo é 2020 em Washington, nos Estados Unidos, vai ser lá no Smithsonian. E só que quando eu cheguei aqui, qual que foi o grande problema? Tudo bem, então vamos continuar os estudos dos ensaios de Cottens pelos métodos analíticos. Legal. Vamos descobrir o que existe no ensaio de Cottens. Vamos descobrir quais são os elementos químicos, quais são os elementos físicos, tudo que tem lá no ensaio de Cottens. Só que não adianta descobrir. Você descobre aqueles elementos e aí, faz o que com aquilo? Não tem o que fazer. A gente não tem uma base comparativa para analisar se aqueles elementos estão corretos, se corresponde ao período, se não corresponde ao período. Então eu me deparei com a seguinte situação. Não adianta eu seguir os estudos dos ensaios de Cottens. Eu preciso criar padrão de análise. Eu preciso criar uma base científica que me permita analisar no futuro os ensaios de Cottens. Daí daqui para frente, o objetivo principal deixou de ser os ensaios de Cottens e passou a ser criar uma base de dados sobre os selos do período, sobre os selos do Império Brasileiro. Só assim que eu conseguiria os elementos suficientes. Como objetivo secundário, descobrir, criar, por meio dessa base de dados, a possibilidade de descobrir mais sobre os ensaios de Cottens. Daí eu levantei, isso daí todo mundo conhece, os 4 períodos de emissão dos selos brasileiros aqui, né, por 3 emissores, a Casa da Moeda, American Banknote, Continental Banknote, e depois volta para a Casa da Moeda. Peguei os 69 selos desse período, escolhi aí os principais, embasados nas cores, principalmente as cores matizes, né, vermelho, azul, e peguei também outros selos, como falsos, Fournier, Spiro, falsos mesmo, até relacionados a Cotten. Peguei diversas amostras para fazer o estudo e criar essa base de dados desses selos para que fosse possível no futuro a gente conseguir estudar os selos do século XIX do Brasil. E quais foram os métodos escolhidos para se fazer esses estudos? O primeiro deles, fluorescência de raio-x, X-ray fluorescence. O segundo, espectrometria de raio-x por meio da técnica PIXI, que PIXI é Particle Induced X-ray Emission, emissão de raio-x induzida por partículas, em que a gente irradia uma partícula e colhe uma emissão de raio-x. Microscópio óptico e espessura do papel, a medida da espessura mesmo, que já tinha sido muito bem explorada no Brasil, mas incluía aqui nos estudos para fins de dar uma base também, principalmente para o Cottens, né? E a gente começa com a fluorescência de raio-x, X-ray fluorescence, que emite um raio-x sobre o selo, colhe o que volta, mede essa quantidade, e essa quantidade fala quais são os elementos químicos que estão presentes ali no selo. Você irradia por meio desse tiro, a gente fala ion beam, né, esse raio-x ali, esse emissor de raio-x, a gente irradia o raio-x no selo, ele volta para o outro detector e mede quanto a gente tem desses elementos. Então a gente consegue identificar quais são os elementos químicos presentes no selo. Ali tem um selo da Casa da Moeda. A gente usou a voltagem aqui de 30 kV com 10 microamperes. Por que 10 microamperes? Se usa menos, não identifica. Se usa mais, você começa a confundir o aparelho, começa a aumentar demais a quantidade de raio-x, e você perde quais seriam os elementos envolvidos. E por 200 segundos. Menos de 200 segundos você não detecta, mais de 200 segundos você pode detectar 2 picos e começar também a se perder nos elementos. Então, esse é um padrão que a gente precisou testar nos selos e ver se funcionava. Funcionou. É um padrão de se utilizar 30 kV com 10 miliamperes e por 200 segundos. A gente utilizou o padrão no selo, que a gente não sabia se ia funcionar, não sabia se ia dar certo, e deu certo, a gente conseguiu analisar. Com base, né, nesse começo, vamos fazer análise por meio do estudo do raio-x,
a gente precisou primeiro verificar se tinha diferença também entre analisar o verso e o anverso do selo. Se a gente identificasse, medisse pela frente e por trás do selo, se teria alguma diferença. Qual foi a diferença encontrada? A gente identifica os mesmos elementos, só que quando tem goma e mede por trás, a gente acha ali mais bário, a gente acha mais ali elementos relacionados à goma, dá uma quantidade maior. Mas todos os elementos são identificados de uma forma igual, tanto pela frente do selo quanto por trás do selo. Então aqui a gente ficou tranquilo. A goma deu essa diferença, né? A gente, quando faz por trás, a gente acha mais bário, acha mais potássio, mais cloro, mais enxofre, que são elementos relacionados à goma. E depois a gente começou a analisar elemento por elemento. A gente tentou evitar, por esse estudo, claro, a goma daria diferença, e deu diferença, a gente corroborou realmente. A gente começou a buscar selos sem goma e analisando só pela frente do selo, evitando tinta, ou então estudando na tinta, para ir comparando, estudando na margem, para ir comparando o que a gente tinha de elemento. Com isso, a gente começou a estudar os elementos encontrados nos selos, quais eram cada um dos elementos. No estudo, a gente faz a análise elemento a elemento. Para hoje aqui, eu vou fazer o resumo de alguns elementos principais, alguns pontos que eu considero mais interessantes até para o estudo, mas toda essa análise foi feita por elemento que foi encontrado no selo. Então foi uma análise bem extenuante, bem cansativa até assim mesmo, mecânica mesmo. Tal elemento, o que significa isso? Tal elemento, o que significa isso? Então a gente teve que fazer como a gente fez aqui no caso do chumbo. O chumbo, ele era muito utilizado nos pigmentos laranja, vermelho. Ele é a base, o óxido de chumbo é a base da cor vermelha, que a ABN utilizava muito para os selos vermelhos, laranja. No Brasil, a gente encontra muito chumbo nos selos azuis. Nos selos azuis da Casa da Moeda, ali, emitidos, não, até antes, né, na verdade, pela ABN. Os selos azuis da ABN têm chumbo. Ué, mas a ABN não utilizava o chumbo, o óxido de chumbo, para vermelho e laranja? Por que tem nos azuis? Porque nesse caso, eles utilizavam o sulfato de chumbo, que é branqueador. Então o chumbo era utilizado para clarear os selos. Você tinha lá um azul da Prússia, um outro azul, e era utilizado o chumbo para dar o tom que você queria no selo. A Casa da Moeda não costumava usar o chumbo como branqueador, ela utilizava o chumbo mais relacionado às tintas vermelhas mesmo, só que você encontra alguns selos, na verdade os 50 réis cabeça grande, você encontra com um pouco de chumbo. E por que você encontra um pouco de chumbo ali? Porque eles utilizaram ali também o sulfato de chumbo, eles utilizaram ali para dar uma clareada também no selo. Então você começa a definir padrões, você começa a definir, a ABN utilizava o chumbo muito como branqueador, a Casa da Moeda já não utilizava o chumbo como branqueador. Porque a Casa da Moeda, depois de 1881, começa a utilizar o bário como branqueador. Então, quando você encontra um selo da Casa da Moeda, o que você tem que achar? Você tem que achar bário como branqueador, você não tem que achar chumbo como branqueador. Essa é a beleza da criação de padrões. Você começa a criar o que você precisa encontrar nos selos. A ausência de cromo afasta o uso de pigmentos utilizados ao amarelo-limão. Porque a gente tem lá na Casa da Moeda os selos laranja, os selos vermelhos, você vai falar, não, mas não poderia ser o amarelo-limão, que era utilizado pelo ABN na época, tudo. A Casa da Moeda não utilizava muito cromo. Uma coisa muito interessante, o American Banknote já utilizava cromo. Só que o cromo era mais caro, tudo. Quando a gente vai para a Casa da Moeda, a gente não tem muito pigmento baseado em cromo. Então eles utilizavam mesmo chumbo, que é tóxico, né? Chumbo não é um metal interessante de se trabalhar. O zinco, em relação ao zinco, que foi utilizado como branqueador pelo American Banknote. O American Banknote começa em 1866 utilizando bastante zinco. Depois vai caindo. O selo de 77 já usa pouco zinco. Por quê? O zinco era o branqueador. Você vai falar assim, mas então o selo de 77, aquele vermelhinho, aqui no caso,
eu coloco as colunas aí nas cores dos selos, né? Então, o 66, aquele 10 réis, barba preta, vermelho, ele tinha muito zinco, muito branqueador. E depois o de 77, o barba branca, não tinha o zinco. Você vai falar, então é um selo mais vermelho. Mas não, ele continua sendo no mesmo tom ali, né? A shade dele muda muito pouco, a tonalidade dele. Por quê? A American Banknote trocou, ela começou a utilizar mais bário como branqueador. E aqui o gráfico do bário não está aqui, ele está no artigo lá, está no livro, mas a gente começa a observar essa diferença. Então, o selo de 60, na década de 60, nos selos brasileiros produzidos pela American Banknote, a gente tem uma prevalência do branqueador à base de zinco. Já da década de 70, uma prevalência do branqueador à base de bário. Daí a gente começa já a criar mais um padrão aqui interessante comparativo. Em relação ao bário, é interessante a gente perceber que a American Banknote utilizava por todo o período o bário. O bário, que é o branqueador, né? No Brasil, a gente já tem a utilização do bário só na década de 80, 1881 para frente, que se começa a utilizar o bário. A primeira leva de selos emitidos pela Casa da Moeda, o Olho de Boi, o começo, eles não utilizavam o bário. O bário vem nessa segunda leva de selos. Então a gente já começa, e esse gráfico é bem interessante, você começa a perceber os padrões. O American Banknote, bastante bário. Casa da Moeda, um pouquinho mais no final. Cotens, pouco bário, quase não se utilizava bário no Cotens. Os falsos, Spiro, Fournier, sem bário também. Então a gente já começa a criar aí padrões interessantes também comparativos. Essa comparação existe para todos os elementos. E é curioso, porque os ensaios de Cotens não bate padrão com a American Banknote, não bate padrão com Continental Banknote, não bate padrão com a Casa da Moeda. A gente tem 4 padrões diferentes mesmo. American Banknote, Continental Banknote, Casa da Moeda e ensaio de Cotens. São 4 padrões diferentes aí que a gente acha. Então, Casa da Moeda começa a utilizar aí o bário em 1881. Eu peguei esse olho de gato aqui, 30 réis, bário, presença de bário nesse selo. Eu sabia que era falso esse selo, mas resolvi ir lá também, para fins de comparação, estudar. Bário no olho de gato. Não bate. Casa da Moeda não usava bário nesse período. E o que a gente acha aqui também nele? Titânio. Até na época eu tinha comprado esse falso como falsificação de época. Qual foi o resultado disso? Encontrei titânio. Titânio foi descoberto em 1821 e utilizado comercialmente a partir de 1920. Se eu encontrei titânio, é falsificação moderna. Não é falsificação de época isso. Isso foi interessante, porque eu tinha comprado esse daqui como falso de época. Como às vezes o olho engana. Porque você olha um selo desse que aparentemente é um falso de época, quando você vai para a análise, não resiste. Porque o titânio, depois de 1920, é muito comum encontrar titânio em selo. É raro você ter algum material, algum pigmento, sem uma presença de titânio. Ou então alumínio. Alumínio foi muito utilizado depois de 1880. Então você vai encontrar nesses selos modernos alumínio, titânio, provavelmente algum material desse daí. Então encontrar num olho de gato isso daí dá um indício muito forte da falsificação moderna, né? Quanto ao enxofre, o enxofre também a gente vê aí diversas diferenças de padrão. O enxofre ele é muito utilizado para branquear, né? Sulfato, o sulfato a base de enxofre ajuda aqui no branqueamento. A gente vê aí também uma diferença muito grande de ABN, Casa da Moeda, Cotens. O Cotens, isso daqui não corroborou os estudos históricos, que é interessante, né? Uma conclusão que eu tirei, porque nos estudos históricos eu terminei falando que era Casa da Moeda, os ensaios de Cotens. Só que quando a gente vem aqui, a gente vê uma diferença muito grande de padrão dos ensaios de Cotens para Casa da Moeda. Mas o enxofre, ele também diz muita coisa. E o enxofre também, quando a gente analisa a ABN, né, o American Banknotes, que são os primeiros selos, aqui, para quem está presente, quem está pelo online consegue ver a imagem melhor. Mas o primeiro bloco é a ABN, o segundo é Continental Banknote, aqui depois Casa da Moeda, uns falsos franceses que eu estudei lá junto, Cotens, um outro falso não conhecido, Spiro e Fournier.
Então a gente percebe ali na Casa da Moeda, no American Banknote também, uma redução ao longo do tempo do enxofre, também reduzindo aí a possibilidade de alguns pigmentos. Silício. O silício presente aí em selos brasileiros, muito presente, principalmente nos azuis, e ligado muito ao alumínio. O silício, selos azuis brasileiros, ali o cabeça grande, cabeça pequena, já mais comum de se encontrar silício e alumínio como pigmento no selo. Com base nisso, e cruzando todos os elementos, o que tem nesse elemento? Alumínio, silício, ou então tem mercúrio e enxofre, daí é o vermilhão. Se tem mercúrio com sulfato, o branco de cálcio, a gente começa a formar as possibilidades. Daí, com todo o cruzamento desses elementos, com todos os elementos encontrados, análise da quantidade desses elementos, a gente faz aqui, eu cheguei a fazer algumas conclusões quanto às tintas utilizadas nos selos brasileiros, nos estudados, né? Então aqui tem ali o S1, S8, olho de boi, daí depois tem um inclinado, depois a gente começa ali com os selos azuis da ABN, depois Casa da Moeda, mas aqui eu trouxe, não, essa tabela específica, desculpa, é só Casa da Moeda. Eu coloquei ali o olho de boi, o vertical, depois os azuis da Casa da Moeda, e fiz as conclusões quanto às tintas. Quais eram as tintas originadas desses elementos químicos aí, quais eram as possibilidades. Quando a gente encontra que é mais de uma possibilidade, eu coloco aqui com essa barra aqui. Então, carbonato aqui, o branqueador qual era? Carbonato de cálcio, carbonato de bário ou branco de chumbo. Então, a gente começa ali a fazer as possibilidades das tintas. A gente não consegue, em alguns momentos, ter a certeza do pigmento, mas já começa a excluir tantos outros, porque para cada um que a gente elege aqui, inúmeros outros são excluídos. O vermilhão é também um pigmento extremamente interessante, que era muito utilizado pelo American Banknote. Nos ensaios de cottons, a gente já não acha o vermilhão, é mais difícil. Quer dizer, o ensaio de cottons, ele utiliza o vermilhão. Quem não usa vermilhão é a Casa da Moeda do Brasil, ela não usa o vermilhão. Só um ensaio de cottons, um laranja em papel fino, não tinha vermilhão. Todo o restante dos cottons era vermilhão, aproximando mais ao padrão da ABN de utilizar vermilhão. E é interessante também, mais uma vez voltando àquela análise do barba preta e barba branca de 10 réis da American Banknote, que aqui na linha vermelha a gente tem o de 66. Aqui nesse primeiro pico dentro do círculo, a gente tem aqui o mercúrio. Nos dois picos seguintes, aqui nesses maiores ali, a gente tem o chumbo. O que a gente observa? Em 66, a gente tinha bastante mercúrio. E tinha um pouco menos ali de chumbo. Por quê? A gente utilizava, em 66, a ABN utilizava vermilhão com sulfato de chumbo como branqueador. Então eles misturavam o pigmento vermilhão, que é famoso, com um branqueador à base de chumbo. Em 77, eles reduzem a quantidade de mercúrio significativamente e aumentam a quantidade de chumbo. Eles vão falar, justamente, ficou mais branco, porque se aumentou o chumbo e diminuiu o vermilhão, você vai ter, então, um selo mais branco. Não, foi aquela alteração que eu comentei antes. O que você fez? Você tirou o vermilhão, você passou a usar óxido de chumbo. E a gente corroborou isso também com a redução do enxofre. Reduziu o enxofre, aumentou o óxido de chumbo, então o selo de 77 ele é embasado em óxido de chumbo e não mais em vermilhão, como na década anterior aqui do selo do ABN. Outros elementos também foram analisados, e só para ver a complexidade de como é o cruzamento desses elementos todos para se chegar às conclusões, aqui a gente tem dois elementos, o estrôncio e o cromo. O estrôncio, se você agrega ao enxofre, você tem branqueador. Se você encontra o estrôncio sozinho, geralmente ligado ao azul. O estrôncio ele faz o azul. Se o estrôncio é misturado com cromo, você faz um azul que, se misturado
desculpa, você faz um amarelo. Um amarelo que, se misturado a um óleo, ele vira verde. Então, aqui a gente pega o selo, por exemplo, Continental Banknote, que a gente tem lá as cores verdes e verde e amarela, né? No verde, a gente vai encontrar estrôncio e cromo. Como a gente encontra estrôncio e cromo no verde, a gente tem o cromato de estrôncio com um óleo. Eles utilizaram esses dois elementos, misturaram com o óleo e fizeram aqui o verde. Daí, no caso do amarelo, já não se tem o estrôncio. E poderia se ter o estrôncio, porque se o Continental Banknote tivesse utilizado a mistura estrôncio com cromo sem o óleo, teria o amarelo. Eles poderiam ter feito o amarelo com a base sem o estrôncio e o verde com o óleo. A base sem o óleo, quer dizer, desculpa. E o verde com o óleo. Só que não foi o que eles fizeram. O Continental Banknote utilizou estrôncio com cromo mais óleo para fazer o verde e utilizou só cromo para fazer o amarelo. Aqui são os pigmentos amarelo-limão. São os pigmentos que não, pigmento até que não era utilizado no Brasil, que a gente fala, a Casa da Moeda do Brasil não utilizava cromo. Daí aqui a gente já percebe como é complexo o cruzamento de elementos. E se a gente acha mais enxofre, é branco. Sulfato de enxofre, a gente já começa... sulfato de enxofre, desculpa. Sulfato de... Agora fugiu. Cromato de... Fugiu. Agora, esse fugiu. Mas a gente já começa... A gente tem uma dificuldade bem grande de analisar quais são as tintas, os pigmentos que decorrem da junção de cada elemento químico aqui. O segundo método que a gente utilizou foi a espectrometria de raio-x. Como é que é a espectrometria de raio-x? Você emite uma partícula, um próton, ele bate no centro da molécula, do átomo, do selo lá, né? E emite um raio que parece um raio-x. Esse raio é colhido, é medido, e se identifica qual é o elemento que se tem. Parecido com a luminescência de raio-x, a fluorescência de raio-x, o X-ray fluorescence. A diferença é que ele é muito mais superficial. Ele permite uma análise muito mais detalhada do selo e permite uma abrangência muito maior na tabela periódica. Ele peso 10 para cima, o alumínio aqui é muito bem identificado. O X-ray fluorescence, o raio-x, já não identifica muito bem o alumínio. Aqui já se pega bem esse alumínio. Então, só que em relação a essa questão da profundidade, não faz tanta diferença em material filatélico. Por quê? Em bronze, a profundidade chega a ser 25 micra. É bem pequena aqui a profundidade que atinge. Mas em celulose, atinge 100 micra. Então, 100 micra para papel, você pega o papel inteiro. Quase que não dá diferença fazer por pix em relação a essa questão da profundidade. O ruim é que demora mais. Enquanto o outro são 200 segundos, né? São 3 minutos e pouquinho, 3 minutos e 20 segundos. Aqui a gente leva cada análise dessa de 10 a 20 minutos fazendo a análise, aguardando. Mais o tempo de preparação, tudo. Para cada análise dessa aqui vai meia hora no mínimo aqui, brincando. Você passa um dia para fazer meia dúzia de análises nesse daqui. Você emite 2 tipos de raio. Um raio mais pesado para pegar os elementos leves e um raio mais leve para pegar os elementos que são pesados, né? E esse é o aparelho, né? Esse é o acelerador atômico que é utilizado para fazer o PIX, a emissão de partícula. Aqui na frente está colocando esse pedacinho aqui atrás, aqui é onde fica o raio-x, onde fica o emissor de íons, né? Em que a professora Márcia está colocando aqui o selo para ser analisado. Eles têm também lá uma mesa que permite que se faça o mapeamento dos elementos químicos em objetos históricos. Isso daqui pode ser feito também, a gente não tentou ainda e a gente quer tentar fazer em selo, para a gente conseguir fazer esse mapa de quais são os elementos químicos presentes nos selos ali de uma forma quase que inteiriça, né, no selo ali, para
ver exatamente aonde é que tem a presença de cada um dos elementos. Aqui, fazendo a medida da casa da moeda, primeiro se emite aqui esse círculo verdinho para ver onde vai ser analisado, e depois vem aqui o raio. Enquanto lá no X-Ray Fluorescence a gente usa lá 30 kV, esse equipamento aqui, ele pode chegar a 3,6 milhões de volts. Então, assim, é um negócio, fura uma parede. Então, para a gente criar padrões de análise para selo aqui, foi tenso. Foi tenso, porque assim, a chance da gente furar o papel na hora que a gente irradiasse, ou de queimar o papel, eu até tenho um Cottens lá, que tem um pontinho preto, que eu tenho quase certeza que foi quando a gente analisou, porque ele ficou um ponto preto, a gente estava testando, né? A gente não, usou tudo no mínimo, ficou buscando artigo russo, artigo italiano, para ver se alguém já tinha feito essa medida, qual era as medidas que se utilizava, só que nunca tinha sido utilizado acelerador de partículas em material filatélico. Foi a primeira vez na história que se utilizou isso daqui. E ele produz aí dois gráficos, né? Porque esses dois gráficos de baixo aqui são os produzidos pelo acelerador de partículas. Ele produz um de alta intensidade e um de baixa intensidade, que a gente precisa combinar e analisar os elementos. Quando a gente combinou e analisou os elementos, a gente percebeu que ele era muito próximo do X-Ray Fluorescence. A gente quase não tinha diferença. Quando a gente percebeu isso, que os pigmentos utilizados, as tintas utilizadas, praticamente não se tinha nenhum benefício de se utilizar o acelerador de partículas, a gente abandonou o acelerador de partículas e seguiu só com o X-Ray Fluorescence, que é muito mais barato, muito mais simples, porque enquanto o outro se opera aquele equipamento com 4, 5 pessoas e leva um dia inteiro para se operar e se fazer meia dúzia de análise, no X-Ray Fluorescence, uma pessoa, numa tarde, faz 20, 30, 40 análises. Então, a gente abandonou aqui o acelerador de partículas e seguiu. E o preço nem se compara, né? Enquanto no outro, por estimativa, né, o acelerador de partículas, uma análise custa $500. Enquanto aqui no X-Ray Fluorescence não chega nem perto disso daí. Então, a gente seguiu aqui só com o X-Ray Fluorescence. E a gente testou também, no acelerador de partículas, um ensaio de Cottens. E uma coisa interessante que o acelerador de partículas pegou nesse ensaio de Cottens, que o X-Ray Fluorescence não achou em nenhum, mas na verdade a gente precisaria ter passado esse específico no X-Ray Fluorescence, e isso daí foi uma coisa que eu acabei não fazendo. Mas uma coisa que aconteceu interessante, que o acelerador de partículas pegou nesse ensaio de Cottens, está aqui, ó, titânio. Em um específico, se achou titânio. O que isso indica? Se isso for corroborado mesmo, tem que fazer mais testes especificamente nesse, tem ensaios de Cottens falsos. Tem ensaios de Cottens modernos, porque tem algum, pelo menos em um, eu achei ali o titânio. E em tantos outros, não. Então a gente já começa a ver aí a possibilidade de se ter ensaios de Cottens modernos, depois de 1920. E esse veio de uma casa de leilão dos Estados Unidos, famosa, conhecida, tudo. Mesmo assim, claro, não tem referência para comparar. Difícil alguém falar que é verdadeiro ou falso sem referência nenhuma. O sujeito bate o olho lá, não é nem culpa de quem vendeu, né? A gente fez análise por microscópio óptico também. Usamos o aumento de 200 vezes, utilizamos aumento também de 1.600 vezes. No 200 vezes foi mais para corroborar o que a gente sabia, né? Os selos brasileiros são lá talho doce, os ensaios de Cottens têm talho doce e têm litografados. Litografados não corresponde ao império, mas corresponde ao final do império. A Casa da Moeda estava começando a fazer selos litografados, então se fosse Casa da Moeda não seria nenhuma surpresa, porque a litografia já começava a ser utilizada, inclusive por falsificadores, era comum ali naquele período de 1880 para frente. E com o aumento de 1.600 vezes, a gente conseguiu medir as fibras e descobrir que não tem linter em ensaio de Cottens. E o que é o linter? O linter é o papel de algodão. Então, Cottens não tem nenhuma relação com o papel de algodão.
porque não tem linter, é material misto, maior parte das fibras ali, decorrente de madeira. Então, o inside cottons, fibra mista, mais com madeira. Você fala, mas não era utilizado madeira no Império. No período se começava a utilizar. Então, bate com o período. Mais um dado para se falar que o inside cottons não é de 1876. Depois eu achei a foto, descobri que o inside cottons é de 1888. Mas toda essa análise científica dos elementos utilizados, processo de produção, litografia, madeira, tudo isso corresponde ali à década de 80 e não à década de 70, por isso que cottons realmente não é de 70. Fizemos também a medição da espessura, mas aqui foi mais para verificar quais eram as possibilidades de espessura nos cottons, né? A gente encontrou 6 medidas aí de espessura nos cottons, porque os selos brasileiros têm a espessura muito bem estudada aqui, diversos livros, o próprio catálogo do Peter explora bem a questão das medidas, mas a gente fez ali também um estudo para complementar os dados. Uma coisa interessante em relação à espessura é que muitas vezes a espessura no papel varia pela quantidade de tinta. Aqui nesse inside cottons, a linha vermelha é a parte superior do ensaio. A linha preta é a parte inferior do ensaio. Na parte superior, a gente acha muito mais elemento químico. Por quê? Tinha mais tinta. E ele é mais grosso na parte superior do que na parte inferior. Então a quantidade de tinta reflete também na espessura do selo, né? Por isso que se mede na margem, né? Por isso que se mede na margem. Então, assim, no mesmo selo, a placa era diferente, acumulava diferente quantidade, um pouquinho que você pega na análise ali, né? Conclusões. Muito ainda precisa ser feito. Isso aqui é o início de estudo. Foi uma análise praticamente exploratória. Os ensaios de cottons não foram identificados, não foram correlacionados a nenhum dos emissores estudados, ABN, Continental Banknote, Casa da Moeda, nem com os falsários, não foi identificado ali os emissores. Há uma possibilidade que surgiu depois de ser National Banknote Company. Mas em relação especificamente a esse estudo, é preciso continuar até se gerar dados suficientes para que sejam totalmente replicáveis. Que você repita sempre o estudo e sempre encontre aqueles mesmos elementos, que você encontre sempre aquelas mesmas possibilidades. Quando se conseguir isso, a gente tem um padrão de análise sólido, confiável. A gente pode, depois, com base nisso, estudar outros selos e ter a confiança dos dados. Sobre os equipamentos, seria muito interessante continuar esse estudo com o FTIR e com o RAMA. Por que não se fazia estudo com esses equipamentos antes? Você precisava passar uma camada de ouro em cima da amostra. E não é questão de preço, essas folhinhas de ouro são extremamente baratas, não é nem questão, encarece, claro, a análise, mas é barato perto de todo o contexto, mas o problema é que você destrói o material. Agora se tem equipamento que permite se fazer a análise RAMA, toda essa análise, sem destruir o selo. Então é possível se continuar com esses outros equipamentos. Qual a vantagem de se continuar com esses outros equipamentos? Eles identificam a molécula. Todas aquelas praticamente 1.200 horas que eu fiquei lá, mais 2 pesquisadoras, na verdade, tratando os dados, seriam reduzidas a poucas horas, porque ele identifica a molécula. A gente identificou os elementos químicos, e com base nos elementos químicos, precisou ficar buscando quais eram as moléculas, quais eram os pigmentos. Se você aplica esses outros equipamentos, de uma vez você já tem a molécula, já sabe exatamente qual é a tinta, qual é o processo envolvido ali. Claro, mais custo, mais difícil fazer, é um equipamento mais requisitado, mais caro. É igual o acelerador de partículas, é extremamente difícil se conseguir agenda, se conseguir marcar. Mas foi um panorama rápido, bem ágil aqui, de um estudo longo, de um estudo complexo. Esse daqui foi um resumo do que eu apresentei em outubro de 2017, no terceiro simpósio. Não quis me alongar muito, porque
é complexo, de uma certa forma, por vezes, chato, né? Porque você fica, tal elemento. Mas tem uma beleza muito grande desse estudo. Tem uma beleza. Muitas pessoas criticam esse estudo porque falam, não, você está transformando a filatelia em uma questão científica, em uma questão que for. Não, você está dando mais graça, analisando por outro lado. Poxa, a American Banknote usava vermilhon, depois parou de utilizar vermilhon, começou a usar outro processo, começou a usar outra tinta. A Casa da Moeda, por vezes você encontra variação. Cores de selo. Muitas vezes a gente vê catálogo falando, esse selo, que até estudei coloquei no livro lá, esse selo é ultramarim. Ultramarine, né? Ultramarinho em português, é ultramarinho? Ultramarinho. Esse selo é ultramarinho. Daí você vai ver o pigmento, não é ultramarinho. É azul da Prússia esbranquiçado, com muito branqueador. Então a gente começa a ver isso daí. Daí você vê um azul da Prússia, você fala, nossa, isso é azul da Prússia. Você vai ver, é ultramarinho utilizado de uma forma mais forte, mais intensa, sem tanto branqueador. Então é a beleza. É a beleza da gente ver, claro, os estudos filatélicos complementam o estudo científico. Teve momento aqui que eu encontrei padrão que não batia com nada. Eu encontrei e falei assim, não, esse selo Casa da Moeda é falso, não batia com absolutamente nada. Daí na época eu ainda entrei em contato com o Fevereiro, falei, Fevereiro, esse selo aqui tá estranho, a gente tá achando, por tudo o que a gente estudou, é falso. O Fevereiro falou, não se fazia falsificação, mandei para ele analisou e falou, não é falso, é verdadeiro esse selo. Então assim, a gente precisa desse complemento. Por vezes o científico complementa o filatélico, o conhecimento subjetivo, mostrando que o olho não consegue identificar certas cores, não consegue saber exatamente o pigmento, o olho é como essa questão do ultramarine e do azul da Prússia, né? Muitas vezes você se confunde, mas por outras, é o estudo filatélico que vai complementar, que vai responder. Assim, eu encontrei, eu encontrei titânio em 1918. Titânio passou... Você vai estudar e vai ver que naquela região lá se utilizava em 1918. Então, assim, o estudo filatélico complementa totalmente o estudo científico. E o científico complementa o filatélico. A grande vantagem desse científico é você começar a criar padrões objetivos de análise. Padrões que vão ficar eternizados, né? Porque hoje, infelizmente, se uma pessoa que conhece muito, Paulo Comelli sempre ouvia elogios a ele, que ele batia o olho num selo, sabia se era verdadeiro, falso, tudo. Infelizmente faleceu e o conhecimento acaba se esvaindo, acaba se indo. Se trabalhar junto com esses grandes filatelistas, criando esses padrões, transformando em padrões objetivos, é eternizar o conhecimento. É deixar aí imortalizado todo esse conhecimento filatélico que a gente tem em relação ao que foi utilizado nos selos, ao processo de produção, a todos os elementos químicos. Agradeço pela presença de todos aí, pela participação. Obrigado. Qual a possibilidade de um filatelista utilizar todos esses equipamentos? O Institute for Analytical Philately dá bolsas de estudo de até $4.000. E eles, inclusive, na verdade, eles subsidiam, além desse valor, os estudos em vários institutos nos Estados Unidos, inclusive no Smithsonian Postal Museum. Então, um filatelista, por exemplo, ele pode inscrever um projeto no IAP, ganhar a bolsa, com o valor da bolsa, comprar passagem, pagar estadia, ficar lá em Washington e fazer os estudos de graça no equipamento. Aqui no Brasil, a gente tem diversos pesquisadores querendo problema de pesquisa. Porque eles pedem depois bolsa FAPESP, porque muitas vezes você não tem o problema de pesquisa. Então, o que precisa? Unir o científico, o pessoal científico com o pessoal filatélico. E foi o que aconteceu aqui. Como é que eu consegui toda essa análise? Batendo na porta, expondo um problema que no começo, quando eu expus a primeira vez, a Márcia Resulta, a professora Márcia, chamou e falou assim, vem aqui que eu acho que você tem um problema interessante. Quando eu terminei de expor, quando a gente terminou, ela falou assim, vamos agora para o laboratório que eu acho que você tem um artigo. E a gente desceu na hora, falou, você tem um tempo? Imagina, a pergunta deveria ser o contrário, né? Falou assim, não, a senhora tem um tempo. Ela falou, você tem um tempo? Vamos agora para o laboratório.
Eu vou montar o equipamento porque a gente vai começar. Então, assim, o problema... E eu encontrei lá uma pós-doutoranda também que se interessou pelo trabalho. Você tem aí muitas pessoas querendo problema de pesquisa para estudar. A gente tem outras pessoas com essa possibilidade também, inclusive no meio filatélico. O Nicolas, que seja de incentivo para você continuar lá em Pelotas. Ele é da Universidade de Química de Pelotas, e da Faculdade de Química lá da Universidade de Pelotas, e ele tem total possibilidade de continuar esse estudo. O próprio Peter fez o estudo na Unicamp. Então, assim, unir mesmo esforços. Claro, um acelerador de partículas você não vai conseguir utilizar para analisar todos os seus maquins, porque é um equipamento que é muito demandado, tem uma agenda extensa, tudo. Mas você consegue ir casando isso com os universitários, com os mestrandos, com os doutorandos, com o pessoal que faz... O IPT não me ajudou porque eles não tinham os padrões de análise. O IPT virou para mim e falou assim: Fernando, a gente tem todo o equipamento para a sua análise. Tem tudo. Mas a gente não sabe como analisar isso. Então, daí acabaram que desistiram de tentar isso daí. E a professora Márcia já não, vamos em frente. Vamos criar padrão de análise. Então, assim, a gente está cada vez mais... E no mundo isso tem se fortalecido. Porque ainda mais agora, com a filatelia chinesa se fortalecendo, o estudo dos selos chineses está crescendo. Inclusive por métodos analíticos. Os estudos das primeiras emissões dos Estados Unidos têm passado por métodos analíticos. Até quem estava discutindo muito o meu trabalho veio conversar comigo, e eu fiquei extremamente honrado, porque a pessoa chegou para mim e falou... ficamos ontem no jantar de Palmares discutindo o seu trabalho. Foi o Gordon Eubanks, que é um grande filatelista dos Estados Unidos, das primeiras emissões dos Estados Unidos. Então, assim, se tem crescido o movimento de apoio a esses estudos. Tanto financeiro, com as bolsas do IAP, de até $4.000, que eles dão lá para projetos. Eles têm, acho que, se não me engano, 3 projetos em andamento atualmente. No site dá para consultar. Até no Brasil mesmo, com pesquisadores que estão dispostos a apoiar, cada vez mais cresce. Tá? Isso. O de celulose e papel, então, nem se fale. Só repetir aqui, o Gerson está falando em relação ao estudo químico, né, da celulose, papel. O IAP tem vários artigos lá, inclusive dá para consultar todos os artigos dos 3 simpósios do IAP no site. Tem vários em relação a papel e celulose. Quando você vai para papel e celulose, você tem uma complexidade ainda maior, que vai depender de quem fez o papel, da água utilizada. O seu Ney não está aqui hoje, mas o seu Ney fala muito sobre o papel da água na execução, na criação do papel, porque se a água tem mais chumbo, e isso decorre inclusive do encanamento da cidade. Londres, por exemplo, tinha encanamento, se não me engano, que era de chumbo, chumbo era cobre, né? Encanamento de cobre, interfere na composição da água, que interfere na composição do papel. Então isso é interessante, a gente tem uma... Sim. Ajuda, mas um falsário pagou quanto, vai cobrar quanto. Porque aí que esses processos, replicar um processo do século XIX não é barato. Conseguir os elementos, conseguir tudo. Claro, você começa a dar para ele de bandeja algo que, se ele tiver motivado, ele já vai conseguir. Porque um falsário que consegue criar as tintas
para desenvolver o selo, tudo, ele tem a possibilidade de também conhecer a história das tintas, com base na história da tinta, já saber quais são os elementos que eram utilizados, porque tudo isso é documentado. Na verdade, o meu estudo embasou muito em documentos de processo de confecção da tinta do século XIX. Porque eu sabia o que eu tinha que encontrar, o que eu não tinha que encontrar, porque por vezes, quando eu encontrava determinado composto lá, eu falava, é tal pigmento. Certeza que é tal pigmento. Daí eu ia lá no catálogo, ver. Esse pigmento foi comercializado depois de 1920, 1940, 1880. Cai por... Não, porque já tem o conhecimento. Já, claro. Ou é ou não é. Mas o falsário hoje, com o que ele tem de elemento, ele já consegue reproduzir. Daí, o que você tem que criar? Uma base sólida de informação, uma base ampla de informação, que consiga entrar nos detalhes do falsário. Por quê? É caro tudo isso. Então, se a gente consegue estudar também o papel, daí você fala assim, ele acertou no pigmento. Mas acertou no papel? Acertou na composição do que tem que ter exatamente ali em relação ao papel? Começa a encarecer tudo, porque ele tem que fazer o quê? Recriar a tinta, recriar o processo, recriar as placas, recriar o papel, recriar tudo. Tudo, ele tem que sair do zero. Porque se ele não sai do zero, quanto mais a base de dados que você tem, ele não consegue enganar. Existe folha, casamos. Quando o falsário tem o papel, tem a tinta. Por isso que quando a gente está no estudo científico, e aqui a Márcia canetou algumas vezes o meu trabalho, você tem que usar sempre provável. Porque o 100% de certeza, não tem. Não tem. Mas não tem no olho, não tem. Não tem como dar 100% de certeza. Você não estava lá, você não vivenciou aquilo. Isso a gente nunca vai conseguir chegar, né, a 100% de certeza, é a exatidão completa. Mas é o mesmo para estudo de obras de arte, o mesmo para material arqueológico. Você vai pelas maiores possibilidades. A gente tenta chegar o mais próximo possível de 100%. E no primeiro deslize a gente pega. Mas para isso a gente tem que criar uma base de dados elevada. Obrigado. Tem que aumentar. Eu não utilizei o suficiente. Tem que ir mais. Não sei, porque acontece. No estudo científico, você tem que chegar até um número suficiente para garantir a replicabilidade. Eu não cheguei nesse, não sei qual o número. Até é uma ciência se estudar qual é esse número, de modo geral, em amostras, né? Você tem que chegar uma hora que você começa a estudar, dá sempre igual, exatamente igual. Na hora que você não foge mais do que você criou de dados, ali de padrões, daí é onde você conseguiu concluir, é onde você deveria parar. Por isso que eu concluo falando, é exploratório. Agora, dedicação tremenda, né? A reta final desse artigo foram 10 dias, de 12 a 16 horas por dia. A reta final dele. Mais o estudo dentro de laboratório, mais pesquisador que eu precisei contratar. Contratei pesquisador por fora também para ajudar no levantamento dos dados. Então, assim, é uma quantidade de informação muito grande. É difícil. O estrôncico cromo. O alaranjado é só cromo. Não, a quant...
Tá, a diferença de coloração pode ser da mistura, como pode ser do processo, quanto pode ser posterior do que aconteceu depois. Isso é exposição. Não. Ali, quando a gente fala de emissores americanos, American Banknote Company, Continental Banknote Company, a gente tem um padrão de tinta muito mais definido, diferente do caso da moeda. No caso da moeda, o padrão de tinta já é mais capenguinha. E essa questão, porque se eu falo que assim, o estudo se complementa, essa questão de ser capenga, onde você acha? Guatemozin. O Guatemozin explica bem sobre o processo de confecção dos selos, fala sobre essa questão toda, e mostra como é que aqui era mais... nem sempre chegava toda a tinta, nem sempre vinha, o Brasil não era um centro, né? Então assim, era mais difícil um pouco essa produção. Tudo bem? Obrigado. 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 Um abraço para todos aí. Obrigado pela participação aí. Poxa, Xavier. Obrigado pela presença aí. Obrigado.